Então vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a esse Pai de amor, a esse Pai de misericórdia, e rogar a Ele neste momento. Senhor, aqui estamos neste momento, a te rogar o vosso amparo, a vossa permissão, para que possamos, Senhor, adentrarmos, Senhor, a esse universo do conhecimento. Nos dê, Senhor, nos dê a luz, nos dê a paz, nos dê o entendimento, para que possamos, Senhor, permanecer um pouco melhores, Senhor, nessa encarnação. Dai-nos a sua luz, Pai misericordioso. Permita que os espíritos bondosos, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando e nos fortalecendo, Senhor, nessa grande jornada nossa, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos nesse grande aprendizado. Que a sua paz e o seu amor se faça presente, Senhor, agora e para tudo e todo sempre. A Eli está deixando um lembrete aqui para aqueles que querem convidar seus amigos e companheiros, para as pessoas que gostariam de estudar. A Eli deixa aqui o número do telefone para que entre em contato, para que seja colocado para a aula do primeiro ciclo. Nós vamos estudar hoje o que é importante. A nossa aula, a vista espiritual ou psíquica. Como que o médium vê? Como que nós vemos? Porque uns veem mais, outros veem menos. Uns têm uma capacidade muito grande de observar e ver o mundo dos espíritos, a percepção, a sensibilidade. Então, vamos entender a nossa percepção e a nossa sensibilidade. A vista espiritual ou psíquica. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. Então, o nosso perispírito é ele que, junto com o corpo físico, faz com que nós percebemos tudo isso que está na nossa volta. Então, o perispírito percebe toda a invisibilidade, tudo que for invisível. Então, todo esse fluido invisível à nossa volta, quer bom, quer um fluido mal à nossa volta, o perispírito registra. E passa essa influência, esse fluido para o corpo físico. Então, nós temos que aprender que quando nós registramos a nível de corpo físico, o perispírito já registrou. Nosso perispírito já sentiu. E é por ele que o espírito encarnado está em relação contínua com os espíritos. Os espíritos, quem já estudou o livro dos espíritos, ali nos fala que os espíritos estão constantemente ao nosso redor, que eles participam conosco. Estão nos nossos lares, estão nas ruas, nas calçadas, estão em todo lugar. Nos mercados, onde você for. Lá estão os espíritos. Num teatro, assistir um filme, faça o que você quiser. Sempre haverá espíritos interessados naquilo que você faz. Na mecânica, em algum trabalho que você esteja fazendo, pintando, quer um artesanato, quer qualquer coisa. Quer para construir um foguete, uma espaçonave. Lá estará os espíritos
que têm interesse em tudo isso. Então, sempre os espíritos, as almas dos mortos, elas se ocupam por um interesse a nos observar e nos analisar também, como nós observamos a elas e também analisamos os seus fluidos. Então, esse entrelaçamento entre vivos e mortos faz parte do nosso crescimento. Sempre será assim. Sempre. Os vivos e os mortos, nós vivemos entrelaçados. Sempre. Por isso, todos os médiuns, todas as religiões, todos os credos, aonde quer que tenha uma alma vivente, nas montanhas, na profundeza da terra, lá estarão os espíritos também. Então, quando nós aprendemos a avaliar a companhia espiritual, que a nossa vista nos permite ver, à medida do sofrimento ou da dor, nós socorremos. Os espíritos vêm para nos ajudar, para trabalhar, transmitir energias, para que nos ajude no trabalho, como os espíritos benfeitores, eles vêm, nos orientam, nos estimulam, colocam em nós as energias benévolas, então eles nos dão esse reforço. Os espíritos, as almas mais inferiorizadas, elas vêm até nós em busca do socorro. Nós somos aquele que alivia, aquele que reconforta. Então, quando nós temos conhecimento que tudo é uma mudança técnica de fluidos, nós podemos aliviar e acalmar como somos aliviados e acalmados pelo mundo dos espíritos. E é por ele, enfim, que realizam os fenômenos especiais. Não tem em sua causa originária na matéria tangível. Então, todas as influências dos fenômenos espírita estão em relação ao mundo invisível, ao mundo espiritual, à invisibilidade dos fluidos. O mundo da matéria ainda é muito denso. Os nossos olhos normais podem ver as coisas da Terra. Nossas mãos podem sentir as coisas grosseiras da Terra, o ferro, o frio, o calor, a espessura. Mas quando nós estamos em totalidade do nosso perispírito, as nossas sensações, podemos registrar tudo isso. O frio, o calor, a densidade, a leveza, denso ou pesado, escuro ou claro. Nossa alma pode ver. E isso é um processo natural da alma. Nós temos que aprender a conviver com as nossas possibilidades que sejam reais. Não, nós não podemos ser aquela pessoa, eu tenho medo desse fluido da direita ou da esquerda, ou da frente ou das costas, ou me arrepia. Isso são interpenetrações de fluidos. Então, quando um fluido chega até a mim, eu posso registrar. E é um processo natural do meu corpo físico, do meu perispírito e da minha alma. Minha alma quer essa informação. Então, quando eu recebo essa informação, meu perispírito registra e passa essas informações técnicas para mim. E o médium tem que aprender isso, com uma coisa bem natural, sem faniquito nenhum. É na propriedade e nas irradiações dos fluidos perispirituais. Então,
a propriedade do perispírito desses fluidos. Você vai resistir o grosseiro, o quente, o frio, o intoxicante, o calmante, o relaxante, o doloroso, o agressivo. Então, é isso que o médium tem que observar. E quem forma essas propriedades, essa particularidade do pensamento humano, das suas irradiações, somos nós médiums, pelo fluido perispiritual. E o nosso perispírito, ele é todo furadinho. As pessoas falam, você é uma esponjinha. É uma maneira de falar. Então, o que nós recebemos? Tudo ali vem e nos toca com profundidade. O bom e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto. Então, eu recebo a verdade e a mentira. E é isso que o médium tem que aprender. É isso que é o nosso aprimoramento. Trabalhar nessa modificação. Porque aqui nós somos uma célula pequenininha que estamos trabalhando nessas mutações. Daqui a alguns bilhões de anos, quando você for um grande espírito, você vai influenciar no cosmos, você vai influenciar no planeta, mas você vai começar nisso piquititico. É isso que somos. Somos pequenininhos para nos tornarmos grandes. E isso é um trabalho constante da alma e o perispírito. Quando nós buscamos a causa da dupla vista ou da vista espiritual, a maioria das pessoas tem essa capacidade. Quando você aprende a orar e que você ora com concentração, você tem a percepção, você consegue ver, sentir, só que o médium tem que observar. Médium pode ter, eu não quero ver, eu não quero perceber. Pois é isso, é informativo. É informação. Seu perispírito está te informando daquele fluido naquele local. É como você chegar próximo de uma criança, for fazer uma prece para ela, você vai sentir se ela está nervosa, se ela está irritada, se o fluido é irritante. E aí você vai ter que tirar e colocar um fluido doce. É igual a sua casa, seu carro, sua bicicleta, sua horta, seu pomar. Tudo tem um fluido. E esse fluido, o médium tem que aprender a trabalhar com ele. E ele pode ver? Pode. Pode ver, sim. É um processo natural. A vista psíquica, quando a nossa mente também pode ver. Então, nós temos a dupla vista. A dupla vista, ela não é tão fácil, porque o médium pode ver com os olhos abertos. A alma dele vai além dessa matéria. E ele pode ver com tranquilidade. Pode ver os espíritos ali, com o olho aberto, com o olho fechado. Nós podemos ver os médiuns aprendizes. Pode notar que nós temos a visão lateral. Quando você tiver uma visão lateral, que você está passando o filminho aqui, você não vira. Você fica quietinha. Porque se você está vendo aqui na lateral e você fizer isso, você perde a sintonia. Então, quando você estiver observando aqui, você observa o que você está vendo. Observa. Naturalmente observe. Calmamente, serenamente, esta informação. Para vermos diretamente, nós temos que ter a dupla vista.
Então, nós temos uma vista perispiritual que ela reflete aqui para nós. E se você fizer isso, você saiu do ângulo de precisão. Então, tudo isso o médium aprende, na medida do seu crescimento, essas observações e esses análises. O órgão do corpo são localizadas e limitadas. Nossa vista, nossa percepção, nossos registros. Tem pessoas que sentem quando os espíritos lhe põem a mão, quando os espíritos afagam o seu rosto, e até mesmo pessoas que recebem algum tapa do espírito, né? Porque às vezes também recebe algum cutucão. Os espíritos podem fazer isso se for para chamar a atenção, e se você não quer aprender, tem mais é que te dá mesmo um cutucão para que você se melhore. Essa ordem de crescimento depende muito da nossa capacidade de aceitamento. No psíquico, são generalizadas. O espírito vê, ouve, sente por todo o seu ser. Então, essa capacidade nossa de ver, ouvir e sentir faz parte do nosso crescimento. Está na esfera da irradiação, no seu fluido perispiritual. Esses raios que a mente solta podem ser luminosos, são dardos de luz, são dardos de cura, podem sair de todo o nosso coração, todos os nossos centros de força das nossas mãos. Então, irradia fios sutis que vão curar. E isso pode ser visto por todos nós. Toda essa experiência de pesquisa é muito importante, que nós observamos os coloridos, essa fonte de energia, a doação, o trabalho que é feito. Porque nós estamos desvendando o mundo espiritual. Nós estamos pesquisando o trabalho dos vivos e dos mortos. O trabalho daquele que doa e o trabalho dos mortos. Essa junção de fluidos entre vivos e mortos. E é a alma que age fora do organismo. A nossa alma é onde está a nossa inteligência. Todo o nosso aprendizado se localiza dentro da nossa alma. Então, é a alma que guarda, observa e analisa. O perispírito é o seu corpo espiritual, onde ela vive na invisibilidade. Nossa alma, ela está aqui para crescer moralmente, espiritualmente, através do seu trabalho redentor em si mesmo. Não é nos outros, mas em nós mesmos. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Por isso que o médium fala, ai, eu sinto, eu percebo, eu tenho sensibilidade, eu vejo, eu sinto. É isso, mas isso é um processo natural. É natural. Então, nós temos que aprender a viver com isso normalmente, tranquilamente, e saber realizar e dar ordem de comando, sempre que nós necessitarmos. E é por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais. Então, se você quer entender seu protetor, seu anjo guardião, se está sendo bem feito ou não, você precisa do seu perispírito. É ele que vai te informar, é ele que vai te passar essas informações das irradiações de toda e qualquer coisa que vai chegar no seu corpo físico. Por hábito, ele dirige o olhar para um ponto que lhe chama a atenção espiritual. Você, médium, sabe disso, que tem hora que você pressente, sente
que existe alguma coisa ali, e você olha, havia alguma coisa ali, tinha algo ali, eu senti. Então, nós temos essas percepções de que havia algo, um espírito, um protetor, algo bom ou algo ruim, nós o registramos. Quando nós temos a percepção de algo bom, nós devemos agradecer essa oportunidade. E quando tivermos a percepção de uma energia negativa, ela deve ser solvida e socorrida à entidade que ali veio até nós. Quando ela passa a barreira de proteção do nosso lar, da nossa casa, ela deve ser socorrida. É assim que funciona. A nossa alma vê perfeitamente com os olhos fechados. Todo médium vê com os olhos fechados. 99% vê com o olho fechado. Então, toda vez que eu estou concentrada e observando o meu pensamento, eu posso ver. Isso é um desenvolvimento, é um aprimoramento da própria alma do ser encarnado. Ver o que está muito além do seu campo visual. Ele pode ver bem longe, o médium bem concentrado, que aprendeu. Ele pode ver o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, lá na Síria, lá no Egito, lá na França, lá onde que ele quiser, no Alasca. Por quê? Aonde tiver o perispírito, o pensamento lá está, porque a alma está lá. Quando você estiver lá no Alasca, teu perispírito está lá e teu pensamento está lá. Teu corpo físico está aqui. Aí você fala, eu vou lá ver a minha mãe que está lá no Rio de Janeiro, lá no apartamento. E você vai. Você pode registrar, porque seu corpo ficou aqui. Mas o seu pensamento e o perispírito foi. Então, nós ficamos ligados pelo aquele famoso fio de prata dos vivos. Então, vai, eu vou lá, eu registro, eu vejo. Isso é um processo natural. É um processo natural. Irmos, registrarmos, vermos e observarmos e tomarmos a medida correta. Não é assim, eu vou lá só por ir. Não, se você for, tiver tudo bem, graças a Deus. Mas se não tiver tudo bem, você deve tomar as medidas necessárias de socorro e de assistência. Ele, o médium, lê o pensamento figurado de um raio fluídico. Então, quando alguém mentaliza a nós muito forte, que essa pessoa envia esse raio ou de ódio ou de amor, de verdade ou de justiça, nós o recebemos. Então, nós entendemos, nossa, a fulano é uma pessoa justiceira, ela é boa, ela é justa, porque os raios vêm até nós e nós podemos verificar. Como podemos dizer, nossa, fulano é mentirosa, é falsa, por quê? Os raios, as emanações, elas foram mentirosas, elas foram falsas, elas foram hipócritas. O pensamento emite, e qualquer pessoa pode ver aquilo que ela pensou. Os espíritos superiores podem ver, mas de ordem geral, eles não se preocupam com as nossas vidas. O que mais se preocupa com as nossas vidas são as almas inferiorizadas, que gostam de se intrometer na vida dos outros. E nós também, para crescermos e evoluir, pare de se intrometer na vida dos outros. Vamos agir com espíritos superiores para não ficarmos entrando, buscando aquilo que nós não precisamos ver. Vamos nos ocupar de coisas úteis e profundas. O espírito, a alma, não está fixado no corpo
pelo perispírito. Pode alongar-se a sua corrente fluídica e se transportar ao longe, seja sobre qualquer ponto do espaço. Então, nós somos livres. Livre. Nós temos a liberdade. E todos têm a igualdade de crescer. Então, quando nós queremos e desejamos estar em algum lugar, nós aí estamos. Se nós desejarmos ardentemente estar próximo do Cristo, nós estaremos. Se você desejar ir para uma escola, você vai. Tudo aquilo que nós queremos estudar, aprender, pesquisar, nós podemos. Porque nós temos a liberdade do espírito. E essa liberdade, ela deve ser bastante útil, bastante inteligente, que é o que nós viemos fazer aqui.